E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e eu criei este canal para te ajudar a investir em fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou fazer um aporte de quase R$ 5.000 na prática, tá bom? Então vou mostrar esse aporte aqui no site da Nuinvest, que é a corretora de valores que eu utilizo aí para fazer os meus investimentos. Só que mais do que isso, eu vou te explicar ali a lógica por trás da escolha, a lógica por trás da decisão ali de fazer um investimento, tá? Então eu vou te mostrar a minha tabela de acompanhamento dos meus investimentos para você entender quais informações eu olho na hora de investir em um fundo imobiliário, tá bom? Na hora de tomar a minha decisão ali nos aportes, beleza? Antes de você entender tudo isso, você tem que saber um pouco da minha carteira de investimentos, tá? Então eu invisto aí 1/3 do meu patrimônio em ações aqui no Brasil, eu invisto 1/3 do patrimônio em fundos imobiliários e o restante aí, né, que seria mais 1/3, eu invisto em ações nos Estados Unidos. Isso fica evidente aqui na minha tabela de acompanhamento, tá? Então a gente tem aqui, ó, R$ 104.000 investidos em fundos imobiliários, isso corresponde a 33,67% dos fundos imobiliários. Eu invisto R$ 103.000 em ações do Brasil, que corresponde a 33,39%. E por último, aqui em ações nos Estados Unidos, eu invisto 32,93%, um pouco mais de R$ 101.000, aí, quase R$ 102.000. Só que esses valores eles são variáveis, tá? Porque tudo que eu invisto é da renda variável, tá? Com exceção aí da minha reserva de emergência e da minha reserva de oportunidade, tá? Então eu invisto aqui, né, nesses três tipos de ativo, nessas três classes de ativos que são da renda variável. Então isso vai variar inclusive durante o vídeo, tá? Porque eu estou gravando esse vídeo aqui no horário comercial. Então vocês vão ver que esses valores eles variam, porém é importante que você saiba como é que a minha carteira está estruturada, porque isso é importante para a gente saber ali o porquê que eu estou investindo em determinado ativo, beleza? Então eu invisto aí, né, 1/3 em cada ativo. Fundos imobiliários, ações no Brasil e ações nos Estados Unidos, tá? Voltando aqui para o site da corretora, vocês vão ver que eu tenho R$ 4.931 que estão disponíveis aí para aporte, tá? Lembrando que eu não peguei esse dinheiro do meu bolso e aportei, tá bom? Muita gente fala, pô, você só tem esse patrimônio porque o seu aporte é muito grande, e de fato, hoje o meu aporte ele é maior do que a maior parte das pessoas que investem, tá? Mas esse aporte aqui ele não vem somente da minha renda ativa ali, do meu trabalho. Ele vem também dos dividendos que eu recebo, tá? Dos meus investimentos, tá? Então, esse aporte não é somente ali do que eu coloco do meu bolso. Isso é bastante importante de dizer, tá? Porque muita gente fica desmotivada. Pô, você só tem esse patrimônio porque você aporta R$ 5.000 por mês. É verdade que o valor final do meu aporte ele passa de R$ 5.000, mas isso também é fruto dos meus investimentos do passado. Você consegue fazer isso se você começar a investir agora, tá? Inclusive eu te estimulo aí a começar a investir porque vai valer a pena, fechado? Então vamos lá, eu tenho quase R$ 5.000 para investir aí, eu vou arredondar para 4.900, tá bom? Para ficar mais fácil aqui nas contas, tá? E aí eu vou te mostrar aqui a minha tabela de investimentos, porque nesse mês eu vou investir em fundos imobiliários. Então já filtrei aqui, só estão aparecendo os fundos imobiliários da minha carteira e eu estou abrindo aqui todas as informações, tá? Então eu estou abrindo aqui todos os fundos imobiliários que eu invisto, as quantidades aqui, o custo que eu tive, tá? O valor de mercado deles, lembrando que esse valor de mercado ele vai variar porque a gente ainda está aqui no horário comercial e a bolsa ainda está aberta. Então esse valor de mercado vai variar aí de acordo com o que o vídeo for desenrolando, tá? E eu tenho aqui também, né, a porcentagem que eu tenho de cada fundo imobiliário em relação à minha carteira, tá? Então alguns fundos imobiliários aqui, por exemplo, o HCTR, eu tenho hoje R$ 14.000 investidos nele, sendo que eu investi R$ 21.000, ou seja, ele está com uma desvalorização muito grande aqui, tá? Inclusive eu fiz aportes recentes no HCTR. Então, primeiro de tudo, por que que eu não vou investir no HCTR? Porque ele já tem uma parte relevante da minha carteira, tá? Então eu vou tirar aqui, vou excluir o HCTR aqui do meu aporte nesse mês, porque ele já está com uma porcentagem muito relevante aqui, tá?
Se a gente olhar aqui também, os fundos de papel, de um modo geral, ó, eles estão bastante relevantes na minha carteira de fundos imobiliários, tá? Então, os fundos de papel, eles representam mais de 30% aí da minha carteira de fundos imobiliários. Então, é uma decisão minha não investir em fundos de papel nesse mês. Pode ser que no mês que vem eu vá começar aí, eu vá retomar os meus investimentos em fundos de papel, mas nesse momento não, tá? Então eu vou deixar os fundos de papel em vermelho, tá? Lembrando que o MXRF11, o RECR11 e o HCTR11 são fundos de papel. Existe problema em deixar aqui mais de 30% da minha carteira em fundos de papel? Não, não existe problema. Sou eu que estou optando por isso, tá? Então eu que não quero deixar uma relevância muito grande dos fundos de papel na minha carteira. Por quê? Porque a gente está enfrentando uma crise de crédito e eu já tenho muito risco atrelado ao HCTR, tá? Então eu tenho muito risco aqui no HCTR, que é um fundo imobiliário que está dando problema. Eu não quero aumentar esse risco investindo nos fundos de papel, tá bom? Então isso é parte da minha decisão aqui de não investir em fundos de papel. Vamos lá para os outros fundos, tá? O BCFF11, ele é um fundo imobiliário que eu invisto há muito tempo, tá? Foi um dos primeiros fundos imobiliários que eu investi. Lembrando que o primeiro foi ali o XPCM11, o fundo imobiliário que eu não tenho mais, ele é um monoativo e monoinquilino que eu não invisto mais. Eu investia também ali em outros fundos imobiliários que não são tão bons e eu investia também, invisto, né, no BCFF11. Esse fundo imobiliário, né, eu não invisto mais, eu não aporto mais nele. Eu fiz um aporte recente aqui, ele estava a R$60, agora está a R$67. Eu não invisto mais nesse fundo imobiliário porque eu entendo que existem outras oportunidades melhores ali no mercado. Esse fundo imobiliário não tem um histórico tão positivo, tá? Ele não rendeu bons frutos aí se olhar do passado dele. Então, nesse momento, eu não vou investir no BCFF11 porque eu acredito que ele não está num preço interessante, tá? Se ele estivesse a R$60, eu investiria nele, tá bom? A LZR11, tá? Esse fundo imobiliário aqui, ele está passando por uma emissão de novas cotas, tá? Está passando ali por uma subscrição, que a gente chama. E eu vou investir, né? Vou participar da subscrição do ALZR11, tá? Então eu vou ali participar da subscrição do ALZR11 com algumas cotas e isso vai totalizar R$2.600, tá? Então eu vou investir aqui em ALZR11 R$2.600, mas isso não será do aporte ali na corretora, do aporte convencional na corretora, tá? Existe uma forma diferenciada de participar da subscrição. Então esses R$2.600 aqui, eles vão ficar destinados para o ALZR. Vou até colocar aqui, ó, R$2.600 no ALZR11, tá bom? O MFI, ele é um fundo imobiliário que eu tô com uma desvalorização nele. Ele é um fundo imobiliário de desenvolvimento. Ele gera bastante dividendos para mim e ele está num preço interessante, tá? Se vocês olharem aqui, ó, eu tô com 14% de desvalorização dele aqui. Ele ainda está num preço interessante. Eu acredito nesse fundo imobiliário. Ele tem um histórico bastante positivo, tá? Um histórico aí acima do IFIX, acima do CDI, o pagamento de dividendos dele é muito bom. Ele é um fundo imobiliário que investe em desenvolvimento, que investe em infraestrutura no Brasil, que eu acredito ser bastante carente, tá? O Brasil é carente de infraestrutura. Então eu vejo que tem bastante como esse fundo imobiliário crescer. Então eu vou investir uma porcentagem aqui do meu aporte nesse fundo imobiliário esse mês, tá? Então eu vou deixar até em verde aqui para facilitar a visualização de vocês, tá? Em quais fundos imobiliários eu vou investir aí nesse mês. O HGLG11, ele é um fundo imobiliário que ele vai fazer uma subscrição em breve, tá? Já está em assembleia e ele vai fazer uma subscrição em breve. Então nesse momento eu não vou investir no HGLG. Por quê? Porque a subscrição dele ainda não está aberta como o LZR está. Então não está aberta a subscrição do HGLG ainda, mas em breve vai abrir. Então nesse momento eu não vou investir no HGLG, porque ele vai abrir uma subscrição aí mais barata do que o valor dele, tá? Vai ser aí em torno de R$155 a subscrição do HGLG. Então não faz sentido eu investir nele esse mês, tá bom? O XPML11, ele é um fundo imobiliário que até faz sentido eu investir nele, tá? Porque ele está num preço justo ali, se olhar do preço sobre o valor patrimonial dele,
mas eu já investi recentemente, tanto nele, no XPML11, que é um fundo de shoppings, quanto no VISC11, tá? Então eu vim investindo neles e eles tiveram uma valorização recente. Então eu acredito que no momento existem outras oportunidades melhores do que o XPML e do que o VISC11, então não vou investir neles, tá? O HGRE, ele é um fundo imobiliário aí de lajes corporativas que subiu muito nos últimos dias, cerca aí de 15 a 20%, tá? Então eu não vou investir também no HGRE nesse mês, porque eu já estou aí com uma porcentagem relevante dele, tá? Tem 3,19% aqui investidos no HGRE. E eu não gosto tanto do segmento de lajes corporativas. Então eu não gosto de deixar essa porcentagem aqui muito alta no HGRE 11, tá? Lembrando que esse fundo imobiliário também aí apresenta uma vacância física alta, tá? Ele não consegue alugar todos os escritórios que ele tem. Então eu não vou investir no HGRE 11 nesse mês, tá bom? Então fica em vermelho aqui também. O HGRU, ele é um fundo imobiliário que eu gosto bastante, ele é um fundo imobiliário que tem uma vacância bem baixa. Nesse último relatório aí veio que a vacância física dele está em 1,1%. É um fundo imobiliário que está num preço justo, tá? Então ele está com um PVP aí bastante justo. É um fundo imobiliário que eu gosto da gestão. Ele tem uma gestão ativa que compra e vende imóveis ali. Inclusive no último mês vendeu bastante alguns imóveis aí, vendeu vários imóveis, né? Então eu gosto do HGRU. Então eu vou optar por investir nele nesse mês também. Por quê? Ele é um fundo imobiliário que eu tenho pouco em carteira, ele é um fundo imobiliário que tem uma boa gestão, que eu quero aumentar aí a minha participação nele, tá bom? Lembrando que ele está relativamente aqui justo, tá? Se você olhar o HGRE, ele está aqui em desvalorização, mas o HGRU ele está numa pequena valorização que eu acredito que vale a pena investir nele. Por quê? Porque eu preciso aumentar aqui a minha alocação em renda urbana, porque eu acredito ser um bom segmento aqui para investir em fundos imobiliários, beleza? Então vou investir também em HGRU. Beleza, agora que a gente já sabe em quais fundos imobiliários a gente vai investir, é importante que a gente decida aqui quanto que a gente vai investir em cada fundo imobiliário. Então vamos lembrar lá, no início a gente tinha R$ 4.900 para investir, só que a gente já vai investir 2.600 aqui em ALZR11. Então o que sobra, né? 4.900, vamos lá, 4.900 menos 2.600, vai sobrar para a gente investir R$ 2.300, tá? Então vai sobrar aqui R$ 2.300. Desses 2.300, eu tenho que investir em dois fundos, que é o MFI e é o HGRU11. Lembrando que eu tenho um pouco mais aqui investido em MFI11. Então eu vou investir um pouquinho mais em HGRU do que MFI para a gente ter ali um belo balanço, tá bom? Para a gente conseguir balancear bem os investimentos, eles ficarem ali na mesma porcentagem, tá? Então de cara aqui, eu investiria aqui desses R$ 2.300, eu investiria aqui, né, 1.300 no HGRU, tá? Deixa eu colocar aqui do lado para ficar mais fácil. No HGRU. E sobraria aí R$ 1.000, né? Desses 2.300 menos os 1.300, sobraria R$ 1.000 para o MFI11, tá? Isso daqui, né, não é para a gente deixar exatamente no mesmo valor. Se você fizer as contas, você vai ver que não vai ficar com o mesmo valor aqui, tá? O MFI e o HGRU, eles vão ficar ainda com uma diferença aqui no valor da cota, tá? Só que eu não preciso deixar exatamente igual, tá? Porque é renda variável. Se eu deixar exatamente igual hoje, amanhã já vai mudar o valor. Então não tem necessidade de eu deixar exatamente igual. Eu só deixo um pouco balanceado ali, tá bom? Então isso vai ficar balanceado aqui. O ALZR eu não tenho muito como escolher porque eu estou participando de uma subscrição, tá? Então eu não posso investir mais do que isso. Eu poderia investir menos do que R$ 2.600, mas não valeria a pena para mim, tá? Por isso que eu estou investindo 2.600 ALZR e o restante eu estou investindo em MFI e também em HGRU11, tá? Vamos voltar aqui
para cima na minha tabela que eu vou mostrar uma coisa para vocês. No começo do vídeo eu acabei não falando por que eu estou investindo em fundos imobiliários, sendo que eu tenho uma porcentagem menor em ações no Brasil e em ações nos Estados Unidos, tá? Eu estou investindo em fundos imobiliários nesse momento do mês, porque eu vou receber uma quantia agora no meio do mês e eu vou receber uma quantia maior no final do mês. Então eu vou usar essa quantia maior no final do mês para investir em ações nos Estados Unidos e investir em ações no Brasil. Então eu vou continuar com o meu investimento balanceado, tá? Então eu acabei não explicando isso lá no começo do vídeo, mas eu estou explicando agora para vocês, fechado? Então é por isso que eu vou investir em fundos imobiliários nesse momento. Pode ser que você não tenha entendido ali no começo do vídeo o porquê que eu estava investindo em fundos imobiliários, então eu estou explicando agora, beleza? Agora que você já entendeu como eu tomo as minhas decisões aí nos meus investimentos, fica muito fácil de você colocar em prática na sua carteira de investimentos também, tá? Lembrando que eu vou fazer esses aportes aqui conforme eu pré-determinei ali na minha tabela de acompanhamento dos investimentos, mas eu não vou mostrar isso daqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então eu só vou deixar ali no final do vídeo o comprovante de que de fato eu fiz esses aportes, tá? Se você quiser aprender a mexer no home broker da Nuinvest, se você entrou nesse vídeo com esse intuito, eu vou pedir que você entre em outro vídeo meu que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Porque senão esse vídeo ficaria muito grande, fechado? Se você ainda tem alguma dúvida aí de como eu tomo a minha decisão de investimento, tem dúvida sobre fundos imobiliários ou sobre investimentos no geral, eu peço que você deixe aqui nos comentários a sua dúvida. Eu respondo todo mundo sem exceção, beleza? Se você quiser continuar me acompanhando aqui no YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, porque eu posto vídeos todas as semanas, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.